Primeiro, feliz Páscoa a todos. Obrigado por estarem a assistir aqui. Lembre-se que a Páscoa nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. E tem um significado muito grande isso para nós, porque lembra-nos quem é nosso Deus e o que é que esse nosso Deus já fez por nós e por que fez por nós. Lembra-nos que tudo aquilo que era velho, a partir do momento em que tu crês nele, torna-se novo por causa deste momento. E muitas outras coisas, mas no período da manhã, eu saí para cortar cabelo, eu a caminhar fiquei a meditar, a pensar sobre Judas e fiz-me várias perguntas nessa minha meditação sobre Judas, mas as perguntas que mais ficaram são: se Judas não tivesse traído Jesus, o propósito seria cumprido? Judas fez uma coisa que depois foi nice, não fez? Foram as perguntas que eu fui me fazendo, e no meio dessas minhas perguntas me levaram a vir ler um pouco, e nesse ler um pouco, meditar, depois começar a escrever. E eu comecei a escrever, e vejam lá, escrevi 1,5 páginas, e nessas páginas eu quero partilhar assim convosco um bocado do que eu li. Olha, escrevi sobre Judas. Primeiro, todo mundo sabe quem é Judas. Judas foi um dos 12 discípulos de Jesus, andou com Jesus, foi ensinado por Jesus, isto é, ele teve ensinamentos com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez, ele esteve naquele ambiente envolvido com Cristo, mas o final dele dita mais do que os momentos em que ele esteve ali, porque o final dele foi enforcamento, mas antes do enforcamento ele vendeu a Jesus. E quando eu estava a ler ou a estudar sobre isso, vieram vários insights na minha cabeça e comecei a responder as perguntas. Primeiro, a primeira pergunta foi: se Judas não tivesse traído Jesus, o propósito de Jesus não teria sido cumprido? E a minha resposta foi: claro que não. Por quê? Porque o propósito de Deus não depende das pessoas, isto é, não depende da pessoa específica a fazerem. Deus usa as ações dos seres humanos para cumprir ou fulfill alguma coisa. Vamos lá. Em alguns vídeos no Instagram e alguns vídeos aqui no canal também eu já falei sobre isso, que muitas das nossas ações, muitas das vezes, são respostas de oração de algumas pessoas. Muitas das nossas ações são respostas de orações de algumas pessoas. Quando tu ajudas alguém, quando tu fazes algo bom para alguém, tu respondes uma oração que aquela pessoa fez quando saiu de casa. Então Judas ter feito o que fez acabou estando sobre a linha do cumprimento daquele que era o propósito de Jesus na terra. Vamos lá. Antes de Jesus, antes do Judas fazer o que fez, Jesus por várias vezes tentou buscar ele à luz, trazer ele à luz, no sentido de elucidar ou viver a verdade na sua pureza, porque ele andava com a palavra, ele andava com a verdade, mas ele não vivia a verdade. Em vários momentos Jesus Cristo tentou clicar na mente dele, tipo: Senhor, tu precisas andar nesta verdade. Por isso que eu aqui sempre falo que, olha, o que nós fazemos, aliás, o que nós ouvimos, o que nós acreditamos, deve refletir nas nossas ações. Porque quando não reflete nas nossas ações, há aqui uma divergência de ser para ser. Quando essas duas coisas estão a lutar, o resultado, as ações que nós temos, fazem com que essas ações sejam o que nos caracteriza. A finalidade dessa ação é o que nos caracteriza. Judas andou com Jesus Cristo uma boa parte não, os últimos 3 anos da sua vida como discípulo. E vê lá como é que nós lembramos ele. Com certeza ele já fez várias coisas e ele esteve num ambiente onde pessoas estavam a ser moldadas, pessoas estavam a ser salvas, pessoas estavam a ser edificadas, mas ele não permitiu com que todas essas verdades estivessem no coração dele. E o que está no nosso coração é o que muitas das vezes reflete-se ao nosso dia a dia. Então, veio-me isso na cabeça, tipo, se Judas não tivesse cumprido, não tivesse feito, será que Jesus não teria cumprido? Jesus teria cumprido, sim. Só que as ações dele fizeram com que naquele momento fosse uma forma de Deus usar, isto é, Deus usou as ações dele para fulfill uma determinada coisa. Eu acho que escrevi aqui, eu acho que não, porque o propósito de Deus não depende de uma pessoa específica, mas Deus usa ações humanas, boas ou más, para alinhar o propósito ou destino de alguém dentro do seu plano. Depois de eu escrever isso, veio uma coisa na minha cabeça, tipo, existem 2 diferenças na nossa vida ou na vida cotidiana do ser humano. Essas 2 diferenças são propósito soberano. Existem 2 realidades, não são diferenças, que é o propósito soberano e é a responsabilidade humana. O que é o propósito soberano? Deus no Antigo, vou começar assim, Deus no Antigo Testamento, ele falou em Isaías 53 e Salmos 52 que Cristo ia morrer por nós, ia ressuscitar e ia nos perdoar de todos os pecados. O que significa que o plano da redenção é um plano que vem desde o início, ou já
muito tempo, muito antes até de Judas nascer. Então, independentemente de este plano soberano vindo de Deus, que é o ser maior, ele é inquebrável, independentemente de vai acontecer. Quando é lançada uma palavra na tua vida, tem palavras que são lançadas da tua vida que são diretamente de Deus, que independentemente de elas serão cumpridas na tua vida. Haverão situações, haverão influências humanas, haverão responsabilidade humana, que é o que a seguir vou falar, mas independentemente de, essas coisas vão acontecer na tua vida por causa do plano soberano, porque a última palavra quem dá é Deus. A última palavra quem dita é Deus. A primeira e a última palavra quem dita é Deus, e Ele é quem guia todas as coisas que vão acontecer em nossas vidas. Deus já é a responsabilidade humana. Judas não foi um robô do destino. Não foi, o destino não pegou ele, manipulou ele para estar naquela situação. Não, ele escolheu trair Jesus. Como eu já tinha dito lá atrás, as ações deles foram escolhidas por ele. As ações vieram do coração, do mais profundo do coração dele para aquela determinada situação. Isso, se vocês forem reparar, levou a ele a se tirar a própria vida, porque depois que ele traiu a Jesus, ele teve remorso. Nem se arrependeu, teve remorsos. Acho que se arrependeu sim, mas eu de ler bem de novo, não me lembro agora, não me vem bem à mente, mas ele teve remorso que não lhe fez ele voltar para os pés de Cristo, porque ele achou que ele fez uma coisa muito errada. Agora, vamos lá. Pedro traiu Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Ele arrependeu-se, voltou para Jesus e, porque ele entendeu a palavra depois de Jesus, foi: olha, eu posso me arrepender. Ele arrependeu-se e voltou. Por isso que eu escrevi assim: Judas não foi um robô do destino, ele escolheu trair, por isso o remorso lhe levou a tirar a sua própria vida. E ele é responsável por isso. Deus não forçou a Judas, Judas é que decidiu trair. Então a responsabilidade, o propósito soberano está ali, mas a responsabilidade humana também está ali. O propósito soberano usa quem está disponível para fazer uma determinada coisa. Eu não sei se está... Não devo usar isso aí. Isso está certo. Deus encontra um coração disponível para que ele faça o propósito dele acontecer. Se as atitudes são boas ou são más, Deus usa disto para fazer acontecer. E logo a seguir, eu fiz aqui uma anotação que é como soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntos. Eu escrevi assim: Deus é soberano para cumprir seu plano. Quando Deus diz, é um decreto. Tem de acontecer mesmo usando as decisões humanas erradas. Por exemplo, Judas traiu por ganância, corrupção do coração. Deus usou essa traição dentro de um plano maior que já existe desde a fundação do mundo. O que significa que o mal não venceu, ele foi absorvido no propósito. O que significa que não podemos assumir de forma linear que as pessoas, se forem a fazer o mal para uma outra pessoa, é para realmente se cumprir um propósito. O que não significa que podemos assumir de forma linear que se as pessoas forem a se fazer o mal, é para que a dor possam cumprir o seu propósito, mas que não nos traga a percepção que nada do que as pessoas fazem contra mim ou contra alguém tem o poder de cancelar o propósito que Deus tem na vida da pessoa. Vamos lá. Esta percepção que eu li agora não significa que é para nós assumirmos que se alguém nos fizer mal de forma direta, Deus está nos a colocar numa situação de estarmos a passar mal ou a sentir dor para que se cumpra um propósito. Não, mas nós temos que entender que nada do que podem fazer conosco numa situação vai fazer com que seja um ponto final nas nossas vidas, do nosso propósito. É ali onde começa qualquer coisa. Podem nos fazer mal com alguém na nossa vida e nós acharmos que é o fim, ou podemos estar numa situação em que estamos tão mal que nós podemos achar que é o fim, mas na verdade não, é uma vírgula para nós começarmos uma nova coisa depois, que vai nos trazer a luz para nós cumprirmos aquele que é o nosso maior propósito. E eu continuo a escrever e disse: o que eu assumo que Deus não desperdiça dor, ele redireciona. Uma visão que me trouxe tudo isso foi que dor sim é uma coisa real, traição e injustiça, mas nada disso deve determinar o final de alguma coisa, porque na morte e ressurreição de Cristo, o que parecia a derrota, a cruz, tornou-se na vitória, que é a ressurreição. Então, dor não é um objetivo, mas sim pode ser o meio que Deus usa para nos exaltar. O que eu tirei de lição de tudo isto é que, por mais que tu estejas num ambiente em que tens ensinamento, onde tens milagres, onde as pessoas são transformadas, se tu não decidires abraçar ou viver essa determinada coisa, tu não vais mudar o coração, e se tu não mudas o coração, as tuas ações vão ditar aquilo que
que é o teu fim. Uma outra coisa que eu aprendi é, existe um propósito de Deus para as nossas vidas, e esse propósito todos nós podemos encontrar na Bíblia, ou no dia a dia, nas nossas ações, nas coisas que nós fazemos e na revelação daquilo que Deus tem revelado para nós, que vão estar associadas à nossa responsabilidade humana, ao que nós fazemos, como ações que determinam o que é que nós realmente queremos, ou o que nós realmente somos. E se isso clicar de forma correta, nos minimiza de termos que passar de vários momentos de dor, porque independentemente de Deus vai cumprir aquele que é o plano dele para as nossas vidas. Mas se nós tivermos mau comportamento, obviamente que nós vamos andar de dor em dor. E a última coisa que eu aprendi no meio de tudo isso é que sim, dor é real, injustiça é real, todas essas coisas são reais, mas o que é para acontecer conosco vai acontecer no momento certo, independentemente de estarmos ou não na dor. Então a dor nem sempre é um sinônimo de que it's over, mas pode ser o sinônimo de exaltação, ou nos fazer perceber que existe um caminho melhor do que aquilo que nós possamos imaginar que é a realidade que nós vivemos. Espero que esse vídeo aqui esteja nice. Subscrevam no canal, fam. Muito obrigado por vocês estarem a assistir. Eu vejo que vocês assistem os vídeos e comentam. Não comentem neste vídeo, coloquem like. Feliz Páscoa. Aí, vamos para cima.